Boa noite, pessoal do Fé, Esperança e Caridade. Boa noite, Nova Iguaçu, Cidade de Perfume, Terra dos Laranjais. Resolvi começar com uma música que é uma música que eu sempre ouvia no Fé. E lembro da Gleide cantando, puxando o pessoal no salão. E dentre tantas outras músicas espíritas, essa ficou marcada como aquela que nos ajuda a nos harmonizar. E quero dar um abraço para todos os amigos do Fé. Para quem não me conhece, para quem é de 10 anos para cá, não deve nem saber quem eu sou ainda. Eu fiquei no Fé trabalhando de 96, se eu não me engano, até 2011. E muita saudade dos amigos aí do Fé, de todo mundo que colaborou até hoje para as coisas acontecerem. E é com muita alegria que a gente está aqui tendo essa oportunidade de estar interagindo novamente, né? E fico muito grato pelo pessoal que promoveu isso, pelo Leonardo aí que está nos bastidores, pela Jussara, pessoal aí que está fazendo acontecer. E está muito legal ver esse trabalho acontecendo no Fé, Esperança e Caridade, provando que a casa ela está ativa e fazendo o seu trabalho acontecer, né? E queria falar com vocês, mas essa parte de palestrar é uma novidade, né? Palestrar em vídeo já não é muito confortável você palestrar pessoalmente, né? Já é um dos maiores receios do pessoal é falar em público. Imagina falar com uma câmera, né? Pior é você saber que um dia isso pode ser usado contra você. Afinal de contas, quando estiver lá na espiritualidade, né, além de perguntarem se você seguia o Evangelho, você falar que não sabia de tudo, falar, olha, mas olha só, lá naquele dia, 20 de julho, você falou sobre isso, ó, então não tem mais jeito. O Espiritube vai denunciar a gente, né? Mas vamos lá. Como diz os amigos evangélicos, né? Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. E vamos seguir em frente. O tema é bastante bacana, porque espírita do século XXI, que seria isso? O que seria isso, pessoal? Eu me lembro de um dia que ia ter um curso sobre a nova gramática, né? Mudou a regra da língua portuguesa, teve aquela reforma. E aí o professor de português falou uma coisa que eu achei que foi o início de compreender muita coisa, né? Não só português. Ele falou assim, olha, nos meus cursos da nova língua portuguesa, o que eu mais tenho percebido é que o pessoal não sabia a antiga língua portuguesa. Então, quando eu estou ensinando o novo, eu tenho que, ao mesmo tempo, ensinar o antigo também, porque a maior parte do pessoal ainda nem sabia direito a antiga. E é engraçado porque, quando a gente fala de espírito do século XXI, espírita do século XXI, nos faz a gente voltar no tempo, porque ser o espírita, a gente já sabe que ser espírita é aquele que melhora, se desenvolve, né? Que domina suas más tendências, mas ser espírita é ser cristão, é a mesma coisa que ser cristão. E quando nós voltamos no tempo, a gente vê
como ser cristão já era um desafio para os primeiros cristãos, né? Tanto que eles eram criminosos na época, e eles tinham que desafiar o próprio Estado para poder ser cristão. Os primeiros cristãos nos deram exemplos de coragem, né? De vontade de fazer o cristianismo acontecer, independente dos riscos que isso poderia ter. Então, enfrentaram de tudo e, se fosse preciso, iam para as catacumbas para poder orar, para poder estudar o Evangelho. Antes mesmo de conhecer o cristianismo, tivemos vários exemplos, né? O próprio Sócrates, né? Que é tão querido, Sócrates está lá na nossa codificação como um dos pioneiros, daqueles que foram abrindo caminho para a doutrina espírita. Ele fala assim que a gente vive como se não fosse morrer e morre como se não tivesse vivido. Então, vem essa reflexão de como podemos melhorar a nossa existência atual para poder justamente sermos melhores cristãos e, por consequência, bons espíritas. Estava relembrando a história de Paulo Estevão, do livro Paulo Estevão, de Emmanuel, né? E Gesiel, que depois vem a se tornar Estevão, ele sequer conhecia Jesus. E eu já via nele um comportamento cristão latente, né? Nas suas atitudes, ele chega a perdoar até o próprio Saulo. E depois até o acompanha, né, em espírito. Quando ele então conhece o cristianismo, então finalmente quando ele é acolhido na casa do caminho, né, pelo Simão Pedro, e mostra para ele todo o ensinamento do Evangelho de Jesus. Então, a Casa do Caminho vem a ser a nossa primeira instituição em que a gente tem como conduzir, né, a caridade, como a gente pode ter os moldes, né, de sermos verdadeiros cristãos, né? E às vezes a gente anda preocupado com a vida, né, com um monte de coisa que acontece, e a gente vai deixando a espiritualidade, às vezes, meio de lado. E aí, esses momentos de encontro que nós temos na casa espírita, né, nos estudos, justamente é para a gente poder refazer essas energias. Afinal de contas, o Cristo falou que buscar primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, esse eu acho que é o ponto que a gente já começa a perceber de como a gente, às vezes, acaba deixando de lado aquilo que é importante. Voltando no Cristo, né? Aonde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração, né? Então, a gente anda, às vezes, meio preocupado, e é na casa espírita, né? E é justamente esses espíritas do século XXI que Jesus chama para seguir a sua obra. E às vezes a gente fica com essas preocupações. O próprio Saulo, quando ele se torna Paulo de Tarso, né, é o exemplo vivo de como precisamos pregar. Né? Ele mostrou como a gente pode fazer. Naquela época não tinha internet. E ele começou a fundar várias casas de cristãs. Né? Ele foi o grande propagador do cristianismo. E aí, o que ele acabou fazendo? Escreveu cartas. Cartas essas, né, que se tornaram mais ainda um conteúdo na Bíblia lá que serve para o nosso consolo. Inclusive, as 3 palavras que definem o lema da nossa casa, né? A fé, a esperança e caridade. Então, Paulo de Tarso é um dos exemplos de como a gente pode ser um cristão do século XXI, olhando para
do primeiro século. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Olha que determinação, que confiança no Cristo, que sabedoria que ele tinha, né? E com as cartas ele conseguia se comunicar com toda a comunidade cristã. E ao mesmo tempo foi fazendo com que o cristianismo se espalhasse pelo mundo. Relembrando, não tinha outra tecnologia a não ser papel e caneta. Olha que coisa legal. Nós temos hoje ferramentas aos montes, né? Queria agradecer muito pela mensagem de todo mundo que está escrevendo. Está sendo muito legal saber que tem gente aí do outro lado. Afinal de contas, oi, vó, tudo bem? E aí a gente vai podendo interagir mais um pouquinho, né? E aí, saltando um pouco no tempo, né, nós vamos ter aí o próprio Kardec, né? Kardec, nosso espírita, né? Aquele criador né? Dos termos, né? Espírita, aquele que nos deu, estudou, trouxe o conhecimento, né? Fez a pesquisa, escreveu todo o seu estudo, mas ele não parou aí, né? Já tivesse feito o Livro dos Espíritos, já teria dado a sua contribuição para a humanidade. Mas ele escreve a revista, escreve o Pentateuco, a sua preocupação imensa de divulgar a Boa Nova através da doutrina espírita. Tanto que ele diz que se ele tivesse 1 milhão de francos, se ele pudesse gastar esse dinheiro todo, o que ele daria prioridade era para a divulgação da doutrina espírita. Para ele era a prioridade. Mais uma diretriz que a gente tem, né, com relação a como é que nós seremos espíritas do século XXI, né? Aliás, século XXI já estamos entrando na terceira década, né? Século XXI já está passando e está passando rápido. Existem artigos de Bezerra de Menezes falando sobre a necessidade da unificação dos espíritas, que, na visão dele, na perspectiva dele, é através da união dos espíritas que nós vamos fazer um excelente trabalho com relação a isso. E bacana, eu estou acompanhando o trabalho feito aí pelos jovens, não tão jovens assim, em relação ao aniversário do FÉ, e é muita alegria que a gente está vendo esse trabalho que está acontecendo. A gente foi obrigado a se isolar, mas o FÉ não está parando, está continuando o seu trabalho. E é isso que tem que acontecer. Não podemos esmorecer. Afinal de contas, o FÉ, eu sei que é um jargão já batido, o FÉ não são as paredes, né, da casa. Apesar de nós estarmos sendo muito queridos pelo todo esse prédio imenso que abriga tanto estudo, caridade, trabalho E os exemplos são inúmeros. Achei muito bacana, porque pelo nosso centenário, eu acho que a gente devia fazer um trabalho, continuar esse trabalho que está acontecendo, registrando os depoimentos das pessoas que passaram pela casa, as pesquisas que já tiveram, né? Queria aproveitar a oportunidade para parabenizar o Davi, os jovens que fizeram um trabalho espetacular. Eu estava vendo agora o número de visitas que tiveram no trabalho dos jovens, já está chegando a 400 visitas. Eu não me lembro na época da minha mocidade, de conseguir, num único trabalho, ter ao mesmo tempo tanta gente assistindo. Olha que importância tem esse trabalho que eles estão fazendo. E aí eu queria também relembrar alguns momentos bacanas, dar esse depoimento, e eu acho até que, propondo aí para o pessoal da casa, pela direção, que
faça isso com outras pessoas, né? Porque tenho certeza que a gente tem muito para falar e a gente percebe nitidamente que quando o pessoal que estava falando da história, a Sônia, naquela live que estava a Sônia, a Gleide, a Severa, o Davi, falou muita coisa bacana, mas você percebe que tem muita coisa que, por exemplo, os jovens falaram da época do Leopoldo Machado, falaram da fundação, e como é que souberam disso tudo? Porque estava escrito, porque tinha algum lugar que estava registrado. Tanto é que quando chega em determinado... Quando a gente vai falando da década de 20, da fundação, do barracão de torrefação de café, olha só como é que pode, né? Um prédio de 3 andares já foi um barracãozinho de torrefação de café, todo engembrado, e ali foi a sementinha que começou tudo isso. E passou a década de 30, entra Leopoldo e um monte de gente que a gente sabe que fez acontecer. Leopoldo realmente foi um fenômeno nacional, ele tinha fez o Fé, Esperança e Caridade se projetar nacionalmente, né? O magnetismo dele era tão grandioso que tem uma passagem que o salão está cheio, está uma festa, como sempre se fazia naquela época, né? Tocava-se Alegria Cristã com sanfona, né? E, de repente, toca o telefone e ele vai lá atender. Bastou ele sair do salão e tudo murchou. Ficou praticamente em silêncio o salão. Quando ele volta do telefone, ele chega no salão, vê aquele silêncio. Lasno era o poeta que tinha lá, né, um compositor. E, com certeza as coisas que a gente vê de Lasno é muito legal. Eu posso falar, Lasno, fala uma besteira aí. Aí Lasno olha para todo mundo, olha para o outro. Viva o professor Leopoldo Machado. Foi o suficiente para todo mundo cair na gargalhada. Como é que eu sei disso? Alguém escreveu isso. Tem registro. Né? A Sônia falou que uma das coisas que ficou claro quando ele... Portanto, ele trabalhou muito. E uma das coisas que ele relata é que fundar o Lar de Jesus foi um dos trabalhos mais importantes que ele fez, né, na vida dele, apesar de tudo que ele tinha feito. Então, mais uma diretriz de que assistir as crianças, né, é uma meta aí para nós espíritas do século XXI. Mas aí, depois que passa esse período, né, a gente lembra de várias pessoas importantes que passaram pela casa, vovô Vitorino, Maria Luísa, né? Mas pouca coisa, parece que quando se vai fazer um relato sobre esse assunto, praticamente se fala muito pouco. E, no entanto, foram décadas. Né? Cadê a década de 60, de 70? Eu me lembro da década de 80, né? A Severa me contando que o trabalho inovador que ela fez com o Walter, de implantar o ESG na casa, né? Finalmente ter estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Para a gente que já entrou com isso pronto, é que nem as crianças que entram com a internet. É o espiritismo de vivos, né? É verdade. Vitalidade na casa espírita, né? Que as casas espíritas tenham acolhimento, né? Vitalidade. Mas, enfim, voltando nos anos 80, o trabalho bacana que foi para fazer o estudo sistematizado, porque como assim? Não se tinha estudos sistematizados na casa, né? E foi um trabalho bacana, registrado. E aí sim, começamos a relembrar fatos bacanas, chega os anos 90, e aí teve a live do César, que relembrou muita coisa bacana. Quando eu chego lá no FÉ, né, levado pela Tânia, pela Severa, né, também, o primeiro lugar que a gente se identificou foi com o teatro. Né? Aliás, a mocidade é um capítulo à parte nessa época,
Eu estou muito orgulhoso de ver o trabalho que a Mocidade fez na live, mas eu vou voltar um pouquinho no tempo e relembrar aqueles tempos em que o teatro, né, herança de Leopoldo Machado, Zezé Campinho, né, de manter a arte viva, e aí eu faço votos para que ela venha com força total, porque o mundo está precisando de boa cultura, de boa arte. Ontem mesmo eu estava assistindo o Divaldo falando sobre arte, e a gente está vendo que a arte está precisando de coisa boa, de trazer Jesus, trazer o bem, o belo, né? Cadê aquela arte que traz a elevação do espírito? E nós espíritas, né, sabemos que nós temos um bem precioso. E aí a gente chega no teatro e faz várias peças, e aí a gente relembra de várias pessoas queridas, e aí eu vou pedir mil perdões, vou esquecer de pessoas, mas eu quero falar, assim, de pessoas que foram importantes naquela época, né, que a gente chegou, estava o Júlio, né, com seu trabalho maravilhoso de produção, a própria Tânia, né, ajudando com seu conhecimento de teatro a dirigir as peças espíritas. E aí, muitos amigos que não ficaram no meio desse caminho, Marcelo, Fenelon, André Luiz, né? Fizemos peças, Andréia, a família do Júlio, né? A Janaína. Aliás, a família do Júlio é a família Lima do Fé, né? Porque o pessoal para cantar bem, né? E Marlene, enfim, o João, Johnny, né? Me lembro de peças. Uma pena a gente não ter tido internet na época, poder gravar tudo isso. Está aí agora uma tecnologia importante que a gente pode registrar tudo, né? Me lembro uma vez de o Marcelo fazendo uma cena, se não me engano, a peça era Espelhos da Alma. Ele era o obsessor. E ele mirava toda a energia dele numa mesa e numa cadeira, e elas começavam a tremer. O pessoal ficava assustado no salão, né? O pessoal, nossa, como é que vocês fizeram aquilo, né? Efeitos especiais. Como é que pode? E aí ele empurrava só com a força do pensamento a mesa e a cadeira iam longe. E cenários, né? Pessoas que participaram nos bastidores. Eu me lembro do Nirlan também, estava lá junto. Enfim, até que no final, para encurtar a história, nossa consagração foi a peça Paulo Estevam, né? Conseguimos colocar aí uma peça importante que foi até o CERJ, né? A gente conseguiu apresentar no centro do Rio de Janeiro, foi um passo bacana. A gente apresentou lá em Japeri. Imagina, uma peça espírita, estava chovendo demais lá em Japeri, mas o pessoal foi lá assistir a gente, chovia dentro do centro espírita, né? Tinha goteira para tudo que é lado. O centro espírita, ele ficou tão feliz que a gente foi lá porque com o dinheiro do ingresso eles conseguiram pagar a conta de luz, gente. É algo que a gente ficou ao mesmo tempo feliz, mas ao mesmo tempo a gente ficava assim, puxa vida, não pode uma casa espírita estar sofrendo para pagar uma conta de luz. E foi aí, e essa foi a melhor fase, né, gente? Porque o teatro, a arte espírita, a música, isso o Fé tem de muito bom de cultivar isso. Foi o melhor momento que eu pude estar aí fazendo esse trabalho. Mas aí surgiram novas responsabilidades, novas necessidades. A administração da casa precisava ser modernizada, né? Muitas pessoas vieram antes e já abriram essa picada, né? Esse mato de trazer a necessidade de modernização da casa. O CES estava mudando, clamando por renovação.
né, nos centros espíritas, para que os centros espíritas pudessem ter mais lideranças na casa. Afinal de contas, quantas casas fecharam porque ficaram, às vezes, dependendo de uma ou outra pessoa, e a gente via isso no FE. O FE estava num processo que, com o passar do tempo, cada vez tinham menos associados. Então, a gente começou a perceber a importância de resgatar uma série de questões, né, para que o FE chegasse no século XXI, jovial, né, como está acontecendo agora. Eu vi muita gente falando nas lives sobre o colegiado, que realmente foi um passo impressionante. E aí tem que dar o mérito para a nossa última presidente, que é a nossa querida Severa Romana, que abriu mão de ser presidente, né? Foi presidente, acabou o seu mandato, percebeu a necessidade de mudança, de avançar e abriu mão. Poxa, quantas pessoas tiveram essa sensibilidade de abrir mão de ser presidente e compartilhar a gestão da casa com outras pessoas? Porque o centro espírita ele precisa disso. O centro espírita é muito grande, tem muita atividade acontecendo. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que, mesmo com tanta atividade, tem muito a se fazer. E aí que aconteceu esse colegiado, dividiu-se em 7 áreas, educação, divulgação, administração, assistência, unificação financeira. Por exemplo, o Júlio, né, ele foi um dos tesoureiros da casa e a Severa também, eles faziam com maior empenho as contas da casa. E, ao mesmo tempo, tinha muito a se fazer ainda, né? Questão de documentação. Eu me lembro de como o Geraldo, Geraldo, inclusive, também participou de uma peça nossa, participou lá no Paulo Estevam com a sua voz possante, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Fazendo o papel da voz de Jesus, bem merecido, por sinal, né? Essa voz maravilhosa, mas ele também ajudou o FE, junto com a Alessandra, com o Marcos, a regularizar uma série de documentos. Olha quantas pessoas, né, tiveram que se envolver. A gente tinha uma série de pendências com o bombeiro, com a vigilância sanitária. E aí que entra os pulos do gato do Fé, Esperança e Caridade. Né? Porque aquela passagem que eu falei do Bezerra de Menezes, da necessidade de união, é de um artigo da década de 70. Então, naquela época, eles já estavam pedindo para os espíritas se unirem em prol da causa, né? Aí me lembro do Alquindo de Oliveira, que diz que é o amor à causa, sim, porque a causa é o amor. E o espírita do século XXI, inclusive, é por causa do livro dele, que estava lá na estante da Livraria do Fé. Parabéns, Geraldo. Valeu pela lembrança, Vera. Grande trabalhador. Aliás, o Geraldo, tem muita coisa do Geraldo, já vou pedindo, vou falar alguns nomes, vou esquecer de outros, mas me perdoem, porque aí que está, então, eu faço um desafio para aqueles que têm histórias para contar do Fé, né? Jussara, Severa, manda mais lives, cria umas lives, cria nem que seja um dia para falar do Fé, né? Para falar de histórias, né? Contando o Fé, contos do Fé, que fazer um dia sobre isso, porque é uma ideia, né? Vamos ver, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai relembrar de muita gente, porque o Fé, com 100 anos de história, né? Não faltam histórias. Mas eu queria dizer do pulo do gato do Fé, porque o Fé ele não se contentou só com o colegiado. Não, algumas casas implantaram colegiado, outras não deram certo, porque para fazer um colegiado, gente, já é uma vivência. Já é você tentar conciliar com o outro, pontos de vista diferentes, para poder fazer as coisas andarem. Porque é muito fácil ter uma pessoa que manda, outra obedece e por aí vai. Só que isso
não dura, né? Um dia, essa pessoa que manda pode ir embora, né? Ou as pessoas não querem mais. Então é necessário cada vez mais dividir esse trabalho, dividir com outras pessoas. Mas o FEA foi além. O FEA fez os grupos de vivência. E aí, os grupos de vivência que eu queria dar minha contribuição nessa live, porque, como ser espírita do século XXI, como? A gente sabe que é amando, seguindo o Evangelho de Jesus, aprendendo com o seu Evangelho, né, fazendo culto cristão no lar. Aliás, eu peço a todas que estão nas suas casas que, que nunca deixem de fazer o culto cristão, né? Tamanha a importância desse trabalho. A gente faz aqui com a família toda. Temos 2 adolescentes na nossa casa que a gente tenta dinamizar sempre com eles, né? E dou uma dica, tem no YouTube coloca assim na pesquisa, Parábolas de Jesus. Parece que você é transportado de novo para o Mar da Galileia. Eles fizeram um trabalho de vídeo que parece que tem um livro Boa Nova, que a gente já sabe que a gente é transportado quando a gente lê esse livro para Galileia, né? Para o Lago de Tiberíades, para Jerusalém. Mas quem quiser também tem vídeo e é lindo porque eles fizeram lá, né? Lá no local onde Jesus passou. E aí a gente pensou, vamos fazer um grupo em que a gente possa vivenciar os postulados espíritas, porque havia sim estudo na casa, né? O ERG fez um trabalho maravilhoso de contribuição de conteúdo doutrinário. Havia os estudos, né? Até hoje, a tribuna do Evangelho, do Livro dos Espíritos, mas a gente pensou que poderíamos ir mais além, né? Houve um momento de dificuldade, né? Alguns companheiros tiveram dificuldade de entender onde se queria chegar. É natural, né? No processo de mudança é sempre assim, né? Por mais cristalina que esteja a água, às vezes lá no fundo, né? Quando a gente revolve a água, pode aparecer algumas questões que precisam ser tratadas. Mas a gente continua torcendo para que todos os irmãos queridos, todos os irmãos possam se irmanar e fazer com que aconteça, esteja onde estiver. Alguns deles até, inclusive, falaram assim, essa proposta, vamos testar por 6 meses. Né? Se funcionar, vamos ver, mas se não funcionar, a gente deixa para lá. Né? Pelas minhas contas, já tem uns 12 anos que isso está acontecendo no FEA. Né? E esses grupos, com muito carinho que a gente fala, porque a gente estava lá no salão, me lembro dessa noite perfeitamente, e a gente convidou, pessoal, a gente está aqui com um projeto de vivenciar a doutrina espírita, aqueles que quiserem, né, estão convidados. E aí apareceram várias pessoas, né? Apareceu a Rose, apareceu a Sônia, né? Fundaram o primeiro grupo, o Evipe de Bassanufo, né? E foi uma experiência sensacional, porque a gente ainda não sabia direito o que a gente podia fazer, a gente sabia onde queria chegar. No final, a gente foi descobrindo juntos, né? E esse grupo, por exemplo, ele se propôs, além de estudar o Espiritismo, resgatar a história do FEA. Poxa, que projeto importantíssimo. Aliás, Sônia, Luiz, né, publiquem esse livro, pelo amor de Deus. Não aguento mais esperar esse livro de vocês. Eles têm um conteúdo maravilhoso, né? Muitas das coisas que foi falado nas lives anteriores, tenho certeza que foram auxiliados por eles. Né? Natália, depois apareceu a Natália, Rivaldo, Eliette.
tem um momento que, do segundo grupo, Chico Xavier, que eu estava passando pelo Fé, fazendo alguns trabalhos, de repente tem duas pessoas numa salinha, pintando a sala, né? Eu fui lá ver quem era, Eliette e Rivaldo. Do nada, eles estavam reformando a sala, porque em algum momento a gente tinha conversado, porque, gente, quando eu cheguei no FÉ, o FÉ era cinzentado nos corredores, a parede do corredor era de chapisco, sabe aquele chapisco que é todo espinhoso? Era um corredor escuro. Na primeira vez que eu tive lá, me passou uma impressão assim de escuridão, eu me lembro disso bem. E isso foi uma das conversas que nós fizemos na época com vários trabalhadores da casa, e foi impressionante, porque eu posso dizer que 90% dos ambientes da casa, 80%, 90% dos ambientes de dentro da casa, foram reformados, pintados, né, iluminados, fizeram reforma, botaram ventiladores, tudo feito pelos trabalhadores que se cotizavam. O grupo se reunia naquela sala, se cotizava e pintava a sala todinha. Teve gente que tocou piso, né? O piso era um vermelhão, se eu não me engano. Aí botaram um piso de cerâmica. Porque nesse grupo de vendas a gente foi descobrindo que, puxa vida, por que nesse grupo a gente não pode fazer como está lá no Livro dos Médiuns, quando Kardec fala sobre as sociedades espíritas, fazer como se fosse uma casa espírita, uma pequena casa espírita que foi fundada ali. E trabalhar com esse tipo de pensamento. Né? Pensamento de, poxa, esse ambiente também é nosso, também a nossa segunda casa, então eu vou tornar ele mais bonito, mais iluminado, para a gente poder estudar feliz, botar uma flor. Teve uma vez que a gente levou um vasinho de violeta e botou no corredor do FÉ. Teve gente que veio comentar para a gente, puxa, como o corredor ficou bonito. E aí, o FÉ sem gastar R$1, o pessoal fazia as próprias apostilas, imprimia o próprio conteúdo de estudo, se mobilizava para fazer campanha do quilo, para atender uma série de casas. Eu nunca vi o FÉ Esperança e Caridade trabalhar em tantas casas diferentes ao mesmo tempo. Eu lembro da Tânia ter feito uma vaquinha com o pessoal, um carnezinho, que era a gente uma vez foi lá na escola Joana de Anjos, lá em Japeri, para conhecer o trabalho maravilhoso da Terezinha. Poxa, um trabalho emocionante, uma escola espírita, né? Na época eu estava muito envolvido com o estudo de educação espírita, e é muito lindo aquele trabalho. Só que quando a gente olhou o parquinho, era um monte de brinquedo velho, enferrujado, com pontas cortantes, pontas perfurantes. Ali era possibilidade de acidente o tempo todo. E aí a Tânia sensibilizou, e hoje esses brinquedos custariam, no mínimo, lá, uns R$10.000. Meu Deus do céu, é muito dinheiro para a casa doar para uma outra instituição. Né? Afinal de contas, a casa já tem muita coisa para resolver. E ela foi lá e fez em 10 prestações, né? Sem garantia nenhuma de que o pessoal ia ajudar. Pelo que me consta, na quarta ou quinta prestação foi tudo pago. Quitou tudinho. E aí, histórias temos aos montes, porque a gente estava devendo, a gente tinha problema de PTU, a gente estava devendo. A vigilância sanitária fez uma série de exigências do Fé Esperança. O Fé Esperança, ele estava com problema de documentação, então a gente não conseguia alvarás e tudo mais. Olha só, uma casa que tinha mais 90 anos de idade praticamente. E essa diretoria, o pessoal que está trabalhando até hoje na diretoria aí, fez um trabalho maravilhoso de resolver tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, foi muita gente do FÉ que se mobilizou. Por exemplo, quando chegou a lista de exigências da vigilância sanitária, cada grupo que foi fundado
adotou um item para resolver. Porque já nessa altura do campeonato, já tínhamos mais de 10 grupos, né? O que é muito legal, porque teve um trabalhador, eu me lembro do Marcônio também é uma figura ímpar, muito querida. Ele apareceu lá no Eurico Bassanufo, né, um jovem, e aí a gente foi querer saber dele, né? Quem é você? Aí ele falou, estou aqui frequentando o FÉ, já devia ter uns 3 anos que ele frequentava o FÉ, assistindo palestra no salão. E aí, quando ele viu o primeiro grupo de vivência, ele entrou, foi lá participar. Nossa, quanta coisa bacana, ele ficou tão pouquinho no FÉ, mas ele fez tanta coisa. Ele chegou a colocar o SS Press lá no trem do Japeri. A propaganda do SS Press circulava da central do Brasil até Japeri todos os dias. E isso é emocionante de ver, porque uma pessoa que estava lá só assistindo palestra, né, e a gente percebe quanto potencial tem em cada uma das pessoas que estão ali no salão. Né? Afinal de contas, Jesus falava, né? Podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. E a gente pode mesmo, a gente pode fazer. A Tânia está lembrando que as pessoas adotavam, os grupos adotaram as salas. Né? A gente fez um trabalho de adoção, cada sala hoje tem um nome para relembrar de um trabalhador, né? E nessa adoção, as pessoas se preocupavam. Eu me lembro que o Perseverança, por exemplo, adotou banheiro, gente. Olha que bacana isso, né? Adotar banheiro, só mesmo grupo Perseverança também, né? E reformaram o banheiro ficou lindo, mas eles colocavam papel, né? Não sei se até hoje como é que está isso, colocavam sabonete. Teve uma vez que o Grupo Perseverança, né, o pessoal da Rita, né, Rita de Luzier, o Marco, a Alessandra, né, esse pessoal também tem muito carinho, porque esse era um grupo que o nome Perseverança foi justamente porque eles batalharam muito para esse grupo ficar. Eu tenho certeza que os outros grupos também, cada grupo tem a sua história. Aliás, dentro daquela ideia de contar coisas sobre o FÉ, também pode se contar coisas sobre o grupo do FÉ. Né? Afinal de contas, cada grupo é uma pequena célula ali do FÉ, que o FÉ fez crescer e está fazendo o FÉ se espalhar por várias cidades, né, da Baixada Fluminense. Né? Mas aí teve a história do banheiro que estourou a tubulação do banheiro ainda quando ele estava velho, né, quando ele estava ainda antigo. E aí, ao invés de ligar para a diretoria de administração, né, para poder resolver, ligaram para o grupo. O grupo rapidamente chamou o bombeiro, pagou o material, o bombeiro foi lá, consertou, e o banheiro estava prontinho para a reunião da noite. Gente, é isso que eu duvido, né, que tenha centros espíritas pelo Brasil que podem ter essa capacidade de mobilização. É claro que a gente tem centros espíritas maravilhosos, fazendo trabalhos grandiosos, mas uma lição que eu acho que ficou no Fé, Esperança e Caridade é que cada pessoa que está ali dentro pode fazer a diferença. A gente pode não ser uma maçã do caminho, né? Aliás, está sendo lindo o trabalho de live que o Divaldo tem feito todos os dias, praticamente. Uma pessoa com mais de 90 anos de idade, fazendo palestra todos os dias. Mas a gente pode fazer acontecer também. A gente tem condição de fazer acontecer. Eu falei da SS Press lá no Japeri, e desculpa se eu me estender, gente, mas é muita história. O SS Press foi um trabalho muito bacana de prospecção de trabalho novo, porque que a gente pode fazer sempre na casa espírita. A gente não precisa saber de tudo, mas a gente pode aprender com quem sabe. Eu me lembro da Gleide, da Rosália, Severa, todo mundo indo lá para Juiz de Fora,
para chamar o Falcone para vir no Fé. Olha quantos milhares de pessoas, né? Vou estar aqui lembrando que o alvará foi conseguido, né? Graças a Deus, foi muito trabalho. Mas quantas milhares de pessoas já se foram acolhidas pelo SS Press? Eu me lembro que todo mês tinha lá a quantidade de pessoas que eram atendidas todos os meses e cada mês se ampliava mais. Era uma forma de estarmos conectados além das paredes do Fé. O Fé ele pode agora aproveitar tudo isso que está acontecendo em matéria de tecnologia, né, essa experiência que está acontecendo, e transformar isso em rotina. Puxa vida, fiquei com uma pena de um companheiro que tentou fazer uma live dentro do Fé, Esperança e Caridade, e ela travava o tempo todo. Está na hora da gente ter a melhor internet do mundo dentro do Fé Esperança, com a maior velocidade do mundo, transmitir cada palestra que for ali dentro, que vai acontecer, porque 100 e poucas cadeiras disponíveis num salão já é muito pouco. Hoje nós temos uma pessoa pode estar falando para 5.000 pessoas ao mesmo tempo. O Fé pode fazer isso não é difícil. Né? Ontem mesmo eu estava vendo a live do Júnior Vidal, muito desembaraçado com relação à tecnologia, ele está no Spotify. O Fé Esperança teve tanta coisa boa aconteceu, o CD do Fênel, o CD do André Luiz, isso tudo, essas pessoas que criam arte, que criam conteúdo, elas podem ser reunidas num portal. Por que a nossa casa já não tem portal? Eu me lembro de uma passagem constrangedora que eu passei, porque nesse período de quase 10 anos que eu não estou mais aí no Fé, a gente continuou fazendo outras coisas, né? Escrevemos livros, né? Inclusive contando várias coisas da casa, para poder registrar, não deixar morrer, né? Inclusive eu estou com um livro aqui na mão, que foi prefaciado pela Severa, que ela fala exatamente sobre isso, sobre a importância de registrar, porque tinha um jornal na Casa Espírita, na nossa casa, porque tentamos resgatar. Já houve jornais na época do Leopoldo e de outros tempos, porque esses jornais são importantes para fixar a história. E, ao mesmo tempo, que deixa a casa toda informada das coisas boas que estão acontecendo, a boa nova da nossa... Mas o momento constrangedor que eu queria lembrar é que aí eu escrevi 2 artigos para um jornal espírita, se não me engano, de São Paulo, e um dos artigos era falando sobre essas coisas bacanas que estavam acontecendo no Fé Esperança. E a diretora do jornal ficou tão animada com o que estava escrito ali. Ela falou, nossa, sua casa é fantástica, é muito ativa, promove uma série de trabalhos de mobilização de trabalhadores, tem uma gestão moderna, né, participativa. Me fala qual é o site da casa aí para eu poder ver como é que é pela internet. Não tinha nada para mostrar. A gente, apesar de ser muito ativo, a gente deixou essa parte digital meio de lado. Sendo que, se vamos falar de século XXI, né, entrando na terceira década já estamos muito atrasados, a gente precisa ter um local... Olha, para achar as lives, para quem não tem habilidade com internet, para achar Fé TV, se colocar Fé TV no YouTube, aparece um monte de Fé TV. Tem várias Fé TV espalhadas de vários segmentos. Facebook, então, não tem a mínima ideia de como chegar lá no Facebook. Então, se tiver uma página em que já esteja tudo isso reunido, a mocidade falando de Instagram, eu não tenho a mínima ideia do que é um Instagram. Meus filhos sabem, e falam, pai, isso é coisa para jovem. E eu tenho certeza que deve ser algo muito legal. Mas como não é do nosso dia a dia, mas se tiver um local onde reúna tudo isso, né, um portal, é fundamental. A divulgação da doutrina espírita,
como o próprio Kardec deixou claro, é uma das prioridades. E sempre foi um ponto na nossa casa que precisa ser melhorado, né? Nossa, mas eu queria lembrar, olha, aí tivemos grupo chamado Irmã Sheila, Bezerra de Menezes, Paulo de Tarso, Leopoldo Machado, Luiz Gonzaga, Irmã Dufour. É com muita alegria que a gente vai vendo esses grupos se multiplicarem, né? Um dos grupos foi o Carlos que tomou a iniciativa. Eu lembro do Carlos aí falando assim para mim: Sidney, eu fazia um trabalho de alimentar moradores de rua numa outra casa, e esse trabalho acabou lá. Aliás, o FÉ já fazia isso, né? O FÉ tinha esse trabalho antigamente. Só que as pessoas foram saindo, os adultos foram saindo, só ficou jovem da mocidade. Na época, o pessoal da direção falou para a mocidade parar com o trabalho, porque só jovem na rua, eles ficaram preocupados e mandaram parar. Foi uma pena, né? E aí o Carlos conseguiu... Pô, Carlos, você vai resgatar um trabalho maravilhoso que o FÉ fazia antes. E ele está até hoje, pelo que eu saiba, né? Meu pai sempre trabalha nesse grupo, né? Deixa eu puxar a sardinha para minha família também. E fico muito orgulhoso de ver uma equipe de pessoas exemplificando aquela passagem da parábola, né? Daquele que... Quem é o meu irmão, né? Quem é meu irmão? E aí tá ali. É aquele que cuida do outro irmão. E o FÉ foi espalhando para tudo que é lado. O FÉ veio aqui, tinha pessoas que formaram grupos que vinham aqui para o Rio, na Taquara, para atender crianças, né? Olha só que coisa mais linda de unificação. Eu me lembro que teve um trabalho feito de atendimento a crianças com problemas neurológicos, né? Uma iniciativa feita por 2 médicos da nossa casa, o querido César Gaspar, Marisa. Eles reuniam não só o próprio grupo para fazer isso, como, além do Luiz Gonzaga, o próprio pessoal do SOS Preces ia lá junto, o pessoal do Eurípides Bassanufo, o Sheila, o Chico Xavier. Esse é o espírito dos grupos, né? É atuar na casa de maneira que você aprenda a doutrina espírita. Esses grupos, eles têm a missão de, com o aprendizado que eles colheram, né, de disseminar na própria casa e em outras casas. A gente teve um grupo, por exemplo, que trabalhou a questão da cura, né? Várias pessoas foram beneficiadas, pessoas que chegavam adoentadas, né? Seguindo o exemplo de Jesus, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais, vós sois deuses. Grupo Maria de Nazaré, obrigado, vó. E que com o poder da prece, do magnetismo, né, do passe magnético, foram fazendo seus milagres. Para aqueles que a espiritualidade entendia que eram merecedores, né, da benevolência divina. Então, isso tem que ser disseminado, isso tem que ser registrado, né? Nem que seja por vídeo, né? O ideal seria escrever termos coletâneos sobre esse assunto, mas podemos resgatar isso por vídeo, guardar isso com carinho, não ficar preso só nas plataformas, porque as plataformas elas podem retirar isso, a gente não pode só contar com elas. Mas já é um primeiro passo, né? Grupos de Irmã Sheila, visita fraterna. Eu me lembro da Norberta mobilizando pessoas para fazer acolhimento fraterno. A gente teve um Natal que a gente foi parar em Japeri, né? Numa casa espírita. E aí teve uma história muito legal que já eram mais de 10 carros levando brinquedos, mantimentos. O Júlio à frente na moto, né? Tinha uma picape. E a gente seguindo aquela caravana bonita, né? De mais de uma dúzia de automóveis, de veículos, saindo do centro de Nova Iguaçu, para atender uma centena de crianças. No meio do caminho, Engenheiro Pedreira tinha uma blitz.
E aí pararam a picape, que era a que estava na frente do grupo, né? Quando a picape estacionou no acostamento, todo mundo estacionou junto atrás. Os guardas ficaram olhando, e aí não entenderam bem o que estava acontecendo. Foi falar com o motorista, e ele explicou o que estava acontecendo, e aí ele, segue, vai embora, segue em frente. Então, são histórias que vão acontecendo ao longo do trabalho, de unificação, de união, né, que nos enche de alegria lembrar dessas histórias. Mobilização, quebra de paradigma, né? Me lembro do Marcão, que ele ficava falando, Sidney, quebra de paradigmas, né? O ferro, quebrando os paradigmas. E no corredor ficava a livraria. Até que a gente chegou e teve a proposta de fazer a biblioteca ali na frente, né? Afinal de contas, a gente queria que os livros ficassem à mão das pessoas. O FEA tinha não sei se ainda quantos livros tem nesse acervo, mas era um acervo gigante. A Severa doou mais outro acervo gigante, né? E é muito bacana. Eu já visitei dezenas de centros espíritas e só devo ter visto mais um ou outro que tinha essa possibilidade de estar o livro, qualquer livro espírita à mão, para a pessoa pegar, manusear, se quiser levar, trazer de volta, né? São atitudes que fazem com que o fé entenda, demonstre para os seus frequentadores que ele confia nos seus trabalhadores, confia nos seus frequentadores e quer ver as pessoas terem acesso ao conhecimento e ao trabalho. Porque uma das grandes dificuldades que nós percebemos ainda hoje em muitas casas é que, por mais que você tenha muita experiência, muito conhecimento espírita, para você se engajar numa casa nova, você muitas das vezes é encaminhado para começar no grupo de aprender de novo o livro dos Espíritos desde o iníciozinho. E assim, cada casa tem o direito de fazer o seu método, mas eu não gostaria de ver o Fé, Esperança e Caridade perdendo talentos, perdendo oportunidade. Afinal de contas, a gente descobriu com esse trabalho dos grupos que a gente tem muito talento escondido. Estava aquela parábola dos talentos. É isso aí, Leonardo, divulgar essa boa nova. E aí, a gente tem talentos lá que podem fazer esse trabalho de divulgação acontecer. Pessoas que têm talento para isso. Pessoas que sabem mexer com a internet, sabem mexer, podem reunir o material e divulgar, fazer as coisas acontecerem, né? A gente, tendo uma boa internet na própria casa, a gente pode transmitir, além do conteúdo que a gente produz na casa para fora, a gente pode trazer pessoas de fora para dentro da casa, sem que necessariamente elas tenham que estar lá. Né? Foi muito difícil, levou muito tempo, por exemplo, a gente conseguir que o Alquinda fosse lá e trazer a sua visão sobre como é que administrar uma casa com liderança, né? Paulo Henrique, lá de São Paulo, Paulo Henrique Figueiredo, falando sobre magnetismo, a importância do magnetismo. Sérgio Thyssen, que mora na Barra da Tijuca, né? Ter que levar, buscar. Palmiro, né? Também uma pessoa maravilhosa que nos abriu os olhos para muita coisa em matéria de movimento espírita. Aliás, por falar... E aí, a gente, tendo agora essa oportunidade, eu estou aqui no Rio, posso, em algum momento, estar falando para o salão, né? É só botar ali o data show, o telão, e você tem ali um palestrante de fora, né? Que não precisou ter custo e está falando para pelo menos uma centena de pessoas, está sendo gravado, isso fica na página do FÉ, que pode ser visto depois, né? Tanta coisa bacana que pode estar sendo desenvolvida para que essa divulgação aconteça, né? E
Enfim, gente, eu não sei se quanto tempo mais que a gente pode continuar falando aqui, né? Mas muita coisa bacana. Eu me lembro que a fachada do Fé estava tão feia, mas tão feia, pichada, né? Que a gente chegou a ouvir de pessoas que foram na casa pela primeira vez e falaram assim: nossa, passava aqui tanto tempo na frente dessa instituição e achava que isso aqui era um prédio abandonado. Que a gente falou, meu Deus do céu, a gente precisa mobilizar mais uma vez o pessoal também para essas coisas. E a gente, né, mobilizou o pessoal, mais uma vez, Júlio, Geraldo, eu lembro do Fênix participando. A gente botou pintor, botou placa. O Luca participou. Eu me lembro do Luca mostrando a placa no salão, que na verdade era uma grande lona enorme. O pessoal aplaudindo. Que legal, ficou lindo demais. E botou uma placa com muita luz. Isso era um projeto que a gente tá registrado aqui, que a gente queria botar muita luz na fachada do Fé, para que ele fosse um ponto de luz ali, uma referência quando fosse chegasse à noite. Né? A gente até brincava, as pessoas vão saber, o Fé vai virar ponto de referência. Quando o pessoal quiser saber onde é que é o hospital Nossa Senhora de Fátima, vão falar, é perto do Fé. Porque não é possível que uma casa que tem agora 100 anos, né, ela se torne desconhecida da sua própria cidade. Nós recebemos uma vez uma comunicação mediúnica que falou, o Fé é uma casa central, e assim ela tem que agir como? Porque eu vejo pessoas de outras casas de Nova Iguaçu falando do Fé, falam com tanto carinho, com tanta admiração, com tanta reverência, né? E isso nos dá uma responsabilidade enorme, porque, sim, é uma casa que tem a missão, desde que ela foi criada, de unificar o movimento nessa região. Né? Nova Iguaçu já foi muito mais do que é hoje. Né? Nova Iguaçu, uma vez o pessoal falou que as cidades estão se emancipando tanto de Nova Iguaçu que um dia Nova Iguaçu vai virar só o calçadão. Mas Nova Iguaçu já foi Mesquita, já foi Nilópolis, já foi Belfor Roxo, já foi Japeri, já foi Caxias. Por que não continuar nesse movimento de unificação, fazendo, né, levando, trabalhando junto com as casas? Leopoldo chamava isso de unificação social. Quando o pessoal falava de unificação naquela época, que essa história de unificação vem de longe. Não é uma unificação administrativa, não é uma unificação para fazer estudo junto. Isso também pode acontecer. Mas o maior trabalho de unificação que foi feito na época, que pode servir de exemplo, por exemplo, foi construir o Lar de Jesus, lá no K11. Juntou-se 10 casas espíritas na região de Nova Iguaçu que contribuíram para a aquisição do terreno, para a construção da casa, e fizeram aquela obra maravilhosa que atendeu centenas de crianças, né? E a gente pode continuar fazendo algo semelhante. A gente não precisa, a gente já tem os prédios, a gente não precisa mais construir. Isso é uma coisa que às vezes me chama a atenção, porque nós somos herdeiros de muito sangue, suor, lágrimas de muitas gerações que nos antecederam. Afinal de contas, um centenário, passaram várias gerações e fizeram esse prédio enorme que é o Fé. A gente só precisa manter agora, que graças a Deus o Fé está sendo mantido, né? A fachada tá linda. Tivemos que botar concertina, né? Eu lembro do Rivaldo falando da concertina, que infelizmente tiramos o chapisco do corredor, mas teve que ter arame farpado lá de fora, mas paciência. É o ônus de estar numa casa, numa metrópole, no centro da cidade. Né? O Fênelon tem uma história, inclusive, que ele estava fazendo um estudo na sala, de repente ele está ouvindo um barulhinho, e ele bota a cabeça do lado de fora na janela do segundo andar, e aí ele vê uma pessoa, um garoto, né, querendo pichar a fachada do Fé. E aí o garoto se assusta e sai, tá limpo, tio, tá limpo, tá limpo, né? E sai correndo. E ele consegue salvar o Fé de mais uma pichação. E é o trabalho incessante de cada um de manter essa casa funcionando, né?
A gente teve braços, além do Joana de Anjos, da Escola Espírita Joana de Anjos, a gente chegou a fazer visitas lá no Lar de Jesus, mas ele já estava praticamente fechando, as meninas estavam sendo direcionadas para outras famílias. A gente chegou a adotar um centro espírita que também estava fechando, o Secal. Um grupo de mulheres chegou no Fé e falou: gente, nosso centro espírita no Cabo Sul vai fechar, vocês querem participar? E foi apesar de ter sido curta a duração naquele momento, foi bacana unir também trabalhadores para trabalhar ali, né, em Cabo Sul. A gente percebe que são vários os caminhos que a gente pode seguir, né? Enfim, gente, espero que eu tenha dado essa contribuição, porque espírita do século XXI somos nós, né? O século XXI estava tão longe, eu me lembro quando a gente era criança, o ano 2000 era coisa do futuro. Alguns diziam até que o mundo ia acabar no ano 2000. Não acabou, pelo contrário, cada vez mais o mundo nos pede participação, resgatar aquilo que não está funcionando bem, fazer acontecer, aquilo que está funcionando, multiplicar, né? Vejo o Unificarte, né? O Júlio trabalhou o Unificarte resgatando esse trabalho de unificação através da arte. Eu vejo pessoas de outras cidades, né? O Vidal é lá do Espírito Santo, né? Pessoas de outras cidades indo lá no Fé, né? Por que não isso continuar acontecendo cada vez melhor, né? O Festifec, que teve suas várias fases e que, por fim, era justamente os próprios trabalhadores do Fé fazendo acontecer. E por aí vai. Então é isso, gente. Espero ter... não lembrei do Cine Frios e Frutas, né? Teve tantos eventos no Fé, né, que marcaram, tantos almoços que nos fizeram relembrar da confraternização, mas o que a gente pode dizer é o seguinte: próximos 100 anos do Fé, responsabilidade nossa de continuarmos atuando como verdadeiros amigos e irmãos, né, que vivem alegres pensando no bem. Por isso que eu vou encerrar aqui com a nossa música tão querida, que é a Alegria Cristã, que não tem como, não tinha confraternização que a gente não terminasse com essa música, né? E eu peço a Jesus que abençoe o lar de cada um, né, que está nesse momento com a gente, que a gente possa continuar nessa harmonia durante essa semana, com a nossa família, com nossos entes queridos, e que o Fé possa voltar o mais rápido possível na atividade presencial, porque há muito por fazer e há muito por construir, né? Que a gente consiga, no aniversário de 101 anos do Fé, fazer aquilo que a gente esperava fazer no centenário da casa, né? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Um abraço.